Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. O tema da mensagem de hoje é: não importa o lugar, a direção é de Deus. Não importa o ambiente, não importa onde você está. Eu cheguei a uma conclusão depois do Aviva-nos, que muitas pessoas durante anos mantiveram a chama apagada. Muitas pessoas durante anos se mantiveram aprisionadas sem a oportunidade de viver aquilo que Deus tem disponível para nossas vidas. Muitas pessoas até o dia do Aviva-nos nunca nem sequer sentiram essa chama queimar dentro delas. Então chegou o grande dia, o dia que nós preparamos durante todo o ano, o dia do Aviva-nos. Naquele dia, naquela data, muitas pessoas foram avivadas. Muitas pessoas receberam um renovo da parte de Deus. E aquela chama que estava apagada, ela reacendeu novamente. Ela começou a queimar dentro de você. E por isso você decidiu estar aqui hoje. Mas essa chama, meu querido, ela precisa queimar dentro de nós. Ela não pode se apagar. Fala com quem está do seu lado assim: ela não pode se apagar novamente. Precisamos deixar essa chama acesa de maneira ininterrupta. Precisamos jogar lenha na fogueira todos os... Agora você quer saber porque às vezes a nossa chama se apaga, sim ou não? Fala então sim. Às vezes esquecemos de colocar lenha na fogueira. E às vezes também nós nos esquecemos de realizar sacrifícios para o Senhor. Em Levítico 6,12 vai dizer que os sacerdotes colocavam a lenha sobre o altar todos os dias pela manhã. A primeira pergunta que eu vou te fazer é: você tem colocado a lenha no altar? Ou você se esqueceu em algum momento, dado a tantos compromissos, e essa chama tem começado a se apagar dentro de você? Porque a palavra de Deus em Levítico vai dizer que o sumo sacerdote todos os dias colocava a lenha sobre o altar e realizava sacrifícios. Fala assim: todos os dias. O fogo não pode se apagar. A chama do Espírito Santo, ela precisa arder dentro de mim e dentro de você. Eu cheguei à conclusão, estudando, e aqui eu conjecturando nas minhas faculdades mentais, que aqueles caras, ô Titonho, eles tinham um cheiro de fumaça. Eles tinham um cheiro de fumaça porque... Quem já ficou em churrasqueira? Meu irmão, quando você sai da churrasqueira, você está fedendo o quê? Fumaça. Você está com cheiro de defumado. Mulher é o seguinte: se ela lavar o cabelo e for para casa de alguém que tiver fogão a lenha, ela fica 35 metros de distância. Porque ela vai chegar em casa e vai falar assim: meu cabelo está fedendo o quê? Ainda põe a culpa na gente. Quem que inventou de ir lá? Você? Não, pelo amor de Deus, eu lavei o cabelo hoje. Quem é casado sabe como é que é. Quem não casou vai passar por isso. A cara do Titão: oh Deus, fala pai, olha lá, ó. O mistério. Então, meus queridos, aqueles caras tinham um cheiro de fumaça. Aqueles homens exalavam um cheiro de fumaça porque eles tinham vou lembrar a palavra, uma essência. O som está meio ruim, né? Eles tinham uma essência. Eles tinham o cheiro da fumaça, mas eu vou chegar lá para você entender. Mas antes eu preciso te perguntar algo muito importante. Pode? Sim ou não? Qual o cheiro? Isso é sério, hein? Qual cheiro você tem exalado? Qual perfume tem saído de você? Porque o sumo sacerdote, os levitas, a função deles era adorar. A função deles era todos os dias pela manhã colocar lenha no... Então eles tinham cheiro, eles tinham essência. Eles tinham a vida de Deus, eles queriam estar ali, eles queriam fazer aquilo. Agora a pergunta é: qual cheiro você tem exalado? O cheiro da fofoca? O cheiro do pecado?
o cheiro da desonra, aquele momento que você senta em um lugar com pessoas que você não deveria sentar e começa a falar mal do seu líder, aquele momento que você senta num lugar que você nunca deveria ter sentado e começa a falar mal do seu próprio pai, que você começa a desonrar sua mãe. O perfume tem saído de você, querido? Qual cheiro você exala nos ambientes que você chega? Qual o cheiro que sai de você quando você chega em determinados lugares? Pode falar algo muito importante. Você pode esconder do pastor, você pode esconder da sua liderança, você pode esconder do seu pai, da sua mãe, você pode esconder de todas as pessoas, mas tem um homem, o lindão da Galileia, que a palavra de Deus vai dizer: eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, se Ele está conosco todos os dias, até nos ambientes que acontecem a desonra, Ele está ali, porque enquanto algum desonra, Ele está ali para... Por que o justo não se justifica, Alana? Porque nós temos quem nos... Você não entendeu? Por que às vezes você não vai precisar se justificar para ninguém? Por quê? Você não vai precisar chegar na pessoa e falar: minha irmã, eu não fiz isso. Não. Não faça isso. Deus, Ele te justifica, porque Deus, Ele não desampara o justo. Então Deus, Ele está com você todos os dias. Deus está com você todos os momentos. Só que eu não estou aqui para te julgar, porque eu também já errei, eu também já tropecei, eu também já falhei. Mas sabe, querido, o que eu aprendi, Natália, é que muitas atitudes que nós tomamos nas nossas vidas está conectado àquilo que nós passamos no... Tem algumas coisas que você faz, irmão, e você fala assim: eu não queria ter feito. Quem é que já fez isso? Uma atitude que você fala assim: poxa, falhei. Eu já fiz isso, sou pastor aqui, ó, eu já fiz. Uma atitude que eu fiquei decepcionado comigo mesmo, mas porque eu percebi que eu carregava feridas do passado que nunca se cicatrizaram dentro de mim, e por conta que eu tinha essas feridas, Eric Valentim, eu achava que as pessoas eram culpadas delas. Mas, querido, as feridas emocionais que você carrega, não existe um culpado, mas existe um Deus que pode te... As feridas que você carrega, às vezes o pastor Júnior pode curá-las, mas existe um Deus que vai curar as suas feridas, e que vai estar com você nos seus momentos de dificuldade, nos momentos que você estiver chorando, nos momentos que você estiver triste. Mas você precisa entender o porquê que você passa por isso, porque algumas coisas que você precisava abandonar, você não abandonou. Mas não se sinta constrangido, porque em Romanos 7, 19, 20 vai dizer algo muito interessante. Olha o que o apóstolo Paulo falou, projeta aí pra gente. Romanos: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, deixa aí. Vamos ler, olha lá para você ver. Medita nessa palavra que é do apóstolo Paulo: pois o bem que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, isso eu continuo fazendo. Coloca o próximo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faço, mas o pecado que... Por que é necessário deixar o velho para trás? Porque o velho, ele não consegue fazer parte do... As coisas antigas não podem acompanhar as coisas novas. As velhas atitudes não podem acompanhar as novas atitudes. Os velhos ambientes não podem acompanhar os novos ambientes. Deus quer elevar o seu nível, mas para que o nível seja elevado, para que a chama nunca se apague, é preciso deixar algumas coisas que eram hábito para... Então o que eu aprendo com isso? Ó, eu entendi aqui, obrigado. O que eu aprendo com isso, querido? Algo muito interessante.
Se você orar todos os dias, pela manhã, todos os dias, sem cessar, o dia inteiro, pastor, não, se comprometa em orar todos os dias pela manhã, vai acontecer algo extraordinário. Fala assim, o que, pastor? Não, com voz avivada, vai. Você vai começar a cheirar a oração. Então, se você começar a ler a Bíblia todos os dias, o cheiro da Bíblia vai sair de você. Agora tem uns incircuncisos que estão sentados aí falando assim, pastor Júnior, mas a Bíblia não tem cheiro. Não tem, querido, claro que não tem, mas ela tem uma essência. E quando você lê ela todos os dias, meu irmão, essa essência ela começa a impregnar em você. Mas tem algo mais legal ainda do que ter essa essência, porque de nada vai adiantar se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não, pastor, mas aí eu viro um teólogo, eu fico muito inteligente. Se você virar um teólogo e ficar muito inteligente, não vai solucionar os nossos problemas, porque Billy Graham vai dizer que nós precisamos ser a Bíblia que o mundo lê. Então, se apenas lermos a Bíblia, mas as pessoas não verem a Bíblia através de nós, nós precisamos ser a Bíblia que o mundo lê, para que através dessa Bíblia que somos nós, as pessoas queiram entender o tamanho do nosso ser. É uma palavra difícil de ouvir, mas vale a pena, querido, porque você já pensou o lugar de onde Deus tirou? Já parou para pensar, ler o lugar de onde Deus nos tirou? Deus, Ele nos tira, na nossa conversão, Deus, Ele nos tira da lama. Na santificação, Ele tira a lama de você. Primeiro Ele te tira de lá, depois para te purificar, Ele tira de você. Ele molda o seu caráter, Ele te faz uma pessoa melhor. Ah, pastor, mas tá bom, você está pregando, e como é que eu vou manter essa chama acesa? Como é que eu vou manter isso queimando dentro de mim? Porque é quase impossível. Eu sei que é quase impossível. E por isso que a gente deixa o Aviva-nos para o final do ano. Sabe por que é no final? Porque quando está chegando no finalzinho, você já está cansado. Você já está pensando em desistir, você já está sobrecarregado, já está cheio de problema. Aí vem o Aviva-nos no final do ano. Para quê, pastor? Para te dar um gás, para reacender de novo em você a expectativa de estar na igreja, a expectativa de ver um milagre, a expectativa de ser batizado com o Espírito Santo. E por isso tem o Aviva-nos no fim do ano, gente. É estratégico, é intencional. Só que para você entender essa intenção, precisa existir um significado e um propósito. Ou seja, o Aviva no final do ano, para que você seja renovado e cheio, para que depois você vá lá para o lado de fora e as pessoas vejam isso em você. Então, como a chama fica acesa, Natália? Pregando para as pessoas. Porque existem pessoas lá fora que eram como você era, mas elas precisam ver o que Deus fez em você. Elas precisam ver o que Deus fez em você e através de você. Então tem um problema nessa geração. Logicamente que não podemos ser genérico, não é toda geração, mas existe um problema que nós precisamos corrigir. Jovens que se relacionam com Deus, mas não querem um compromisso sério com Ele. Vou na igreja, estou lá, ajudo, mas não quero um compromisso. Ah, pastor, mas eu estou aqui todo dia. Eu participo do GE, eu participo do Kids, da bateria, eu participo do diaconato, eu participo do staff do GE, eu participo também do coral, eu faço parte também da intercessão. Eu participo de todos os ministérios da igreja, até o que tampa o buraco do telhado. Isso é um comprometimento com a igreja. Comprometimento com Deus é dar ouvidos a Ele quando você recebe uma direção dEle. Quando você aprende a escutar a voz de Deus, você para de viver frustrações. Quando você aprende a escutar a voz de Deus, você para de viver em ambientes de vergonha. Quando você aprende a escutar a voz de Deus, você começa a entender o tamanho do propósito dele para a sua vida e para onde ele quer te levar.
Quando você começa a escutar a voz de Deus, você pode ter certeza que a quantidade de choros que você chorava, você não vai chorar mais. Eram muitos choros de alegria, agora virão choros. Eram muitos choros de tristeza, agora virão choros de alegria. Eram muitos momentos complicados, agora virão momentos felizes. Por quê? Porque agora eu aprendi a ouvir a voz de Deus, e estando na direção de Deus, estando na rota do propósito, é mais fácil suportar o processo. Então por que nós precisamos ouvir a voz de Deus? Porque aqueles que não ouvem a voz de Deus, eles terminam frustrados e tristes, e no final não ficam na igreja. Aquela pessoa só olha para mim, nossa, ela é uma bênção, ela faz tudo na igreja, tá, mas se ela não ouvir a voz de Deus, ela não vai ficar na igreja. E querido, a voz de Deus às vezes vai vir de um irmão falando aquilo que você não... Vou repetir e falo isso em todos os cultos. Se o seu amigo falar só o que você quer ouvir, cuidado. Eu não sei se essa pessoa é seu amigo. Eu gosto de amigo assim, que fala a verdade comigo, e tem hora que ele me desagrada, porque eu falo, esse cara quer meu bem. Ele quer me ver crescer, ele quer me ver evoluir. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus, porque senão acabamos como Jonas. Coloca aí 1 Jonas, versículo 1. 1 Jonas não, né? Jonas, capítulo 1. 1 Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Olha no final, fala o quê? Olha de volta, por favor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Com esta, deixa aí. Com esta, Deus pediu? Deus pediu? Era o quê? Então ele tinha que... Coloca no versículo 2. Vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do... Mas o versículo 1 vai dizer que o Senhor ordenou que ele fosse para Nínive. Deus não pediu. Deus falou com ele, ei Jonas, eu quero que você vá para Nínive. Eu quero que você pregue em Nínive. E a pergunta é, por que Jonas não quis ir para Nínive? Nínive havia sido tomado pelo pecado. Estava sendo vivido naquela cidade um tempo de promiscuidade. Era considerado um lugar violento e avassalador. Jonas então para e pensa, peraí, o lugar é violento, o lugar só tem pecado, o lugar só tem morte e guerra, o que eu vou fazer lá? Para você que não conhece a história de Jonas, Nínive pode ser uma cidade comparada a Sodoma e Gomorra, cidade do pecado e da promiscuidade. Agora tem um porém. Jonas ele não queria ir para aquele lugar porque Jonas pensava que Deus não tinha nada com aquele. Só que, querido, nós precisamos entender algo. Deus opera aonde você não espera. Deus opera aonde você não espera que Ele opere. E eu cheguei a uma conclusão, eu preciso te ensinar isso porque eu já fui assim. O nosso problema às vezes não é com Deus, é com a direção que Ele nos dá. Você continua adorando a Deus, você continua servindo a Deus, mas você não deu ouvido para... E aí nós acabamos no final o quê? Frustrados. E aí o que acontece com Jonas? Ele só vai refletir, ele só vai entender mais ou menos o que estava acontecendo quando ele está lá na barriga do peixe, quando eles jogam ele para fora do navio. Então olha o que Deus nos ensina para as nossas vidas hoje. Fugir do propósito, eu e você que estamos na presença, não é uma opção. Não adianta você querer fugir. Não adianta você querer se esconder, porque ninguém consegue se esconder do lindão da Galileia, do Deus grandão.
Querido, quem foi chamado para viver o propósito não consegue fugir dele. Não consegue. Jonas entra naquele barco, ele compra uma passagem. Deus manda uma tempestade naquele barco. A tripulação, ela fica atribulada com o que está acontecendo, falando: meu Deus, o que está acontecendo isso? Começa a jogar os pertences fora. Jonas estava lá dormindo tranquilão. O capitão da embarcação, ele desce lá e fala com Jonas: ei Jonas, acorda, você não vai orar para o seu Deus, você não vai falar nada com ele, olha o que está acontecendo, nós vamos morrer aqui. Mas aqueles homens então decidem tirar na sorte. O nome que saísse seria o nome do culpado deles estarem passando por quase um naufrágio. O nome de quem que saiu? De quem? Então vamos lá, por que a gente precisa dar ouvido a Deus e ao caminho que Ele nos oferece? Porque quando você está no propósito, Deus te protege. Quando você foge, quando você está na rota do propósito, na caminhada firme, Deus te... Mas quando você sai da rota, Ele te aponta, Ele te mostra onde você está errando. Só que Deus, Ele é tão misericordioso que Ele não ceifa a sua vida, Ele só te faz voltar para a rota do propósito. Qual que era a diferença então, pastor Júnior, da tempestade que estava Jonas e da tempestade que estavam os discípulos? A tempestade que estava Jonas, a tempestade que ele enfrentou, ele estava sozinho, fugindo do propósito. A tempestade que os discípulos enfrentou, eles estavam com Deus. Jesus estava no barco, e eles estavam em direção ao... Você não entendeu? A tempestade que Jonas enfrentou, ele estava sozinho e fugindo do... Ele foi jogado no... Porque ele precisava voltar para a rota do propósito. Agora, a tempestade que os discípulos enfrentaram, nada aconteceu com eles. Eles saíram intactos e a embarcação não afundou. Por quê? Porque eles estavam com Deus. Jesus estava no barco. Eles estavam em direção ao... Estar em direção ao propósito não está ligado à ausência de tempestade, mas em saber que Deus está... Dá um glória aí, irmão. Estar em direção ao propósito não está ligado na ausência da tempestade, mas em saber que Deus está com você nessa tempestade. Deus está com você nessa tempestade. Deus está com você no seu problema. Deus está com você se você estiver doente. Deus está com você no meio do caos, porque Ele não te abandona. Está tudo dando errado, Ele está aí do seu lado: filho, eu estou contigo, eu estou cuidando de tudo. Eles vão te demitir, filho, eu estou contigo, eu estou cuidando de tudo. Ei, eles estão ameaçando a minha família, filho, eu estou contigo, eu estou cuidando de tudo. Ei, o que nós precisamos aprender, e às vezes nós não conseguimos, é descansar em... O Jonas naquele barco, ele precisou até pagar passagem, Marcelo, porque ele estava fora da rota do propósito, e o custo é caro. Mas quando você está com Deus, nem a passar. Quando você está fora da rota do propósito, fica caro, o carro estraga, a faculdade dá errado, os propósitos, os planos não vão para frente, você tem que pagar tudo, os boletos começam a te consumir, você não consegue comprar videogame, você não consegue sair para comer um lanche, porque está fora da rota do propósito. Não sobra para nada. Às vezes você é menor aprendiz, não sobra para nada, porque está fora da rota do propósito. E quando eu estou no propósito, fica fácil com Deus, fica fácil com Deus, fica fácil com Deus. Jonas, ele não queria ir para lá porque ele não acreditava na salvação daquele povo, ele não acreditava na transformação daquele povo. A palavra vai dizer que para percorrer aquela cidade pelo tamanho que ela tinha, era no mínimo 3 dias.
Mas o livro sagrado vai dizer que Jonas pregou em um. Quando Deus te chamar, não faça mal feito. Quando Deus te chamar, faça como fala assim, ó, intensidade. Fala assim, ó, intensidade. Seja intenso quando Deus te colocar para fazer algo. Por que eu entendo que ele fez de qualquer maneira? Porque eram 3 dias de caminhada para percorrer todo o circuito da cidade. Mas com um dia ele conseguiu pregar. Quem consegue pregar, principalmente um profeta, pastor, menos de 1 hora, gente? Me desculpa. O povo fala com o pastor quando pega no microfone, que não é o meu caso, é no mínimo 40 minutos, 1 hora. Como que você vai fazer um circuito um dia pregando para o povo? Fez mal feito, não fez da maneira que deveria fazer. E o pior, se sentiu contrariado por uma decisão que Deus tomou. E como Jonas pregou para o povo de Nínive? Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Aquele povo, eles tiveram mais fé e mais ousadia do que Jonas. Porque na cabeça de Jonas, a estada dele era para exterminar aquele povo. Assim como aconteceu em Sodoma e Gomorra. Mas não era a vontade de Deus que isso acontecesse com aquele povo. A vontade de Deus para aquele povo é que aquele povo se arrependesse, que aquele povo se transformasse, que aquele povo adorasse o seu nome em espírito em ver. Olha o que vai dizer em Jonas 3:6 em diante. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real e vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois, ovelhas, provar coisa alguma. Não come nem bebam. Aqui ó, jejum. Passa para o próximo. Cobriram-se de pano de saco homens e animais, e todos clamaram a Deus com todas as suas. Peraí, o povo vai morrer, vai acabar tudo, Deus vai exterminar o povo. O que eles fazem? Eles clamam a Deus não só em espírito e em verdade, mas como se fosse o último dia. E a palavra de Deus vai dizer que Ele é misericórdia e ama aqueles que o adoram em espírito e em. Deixam os maus caminhos e a violência. Coloca o 9. Talvez Deus se arrependa, abandone a sua ira, e não sejamos. Agora coloca o 10. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os maus caminhos, Deus se e não. A missão de Jonas não era ir lá acabar com o povo. A missão de Jonas era ir lá salvar o povo. A nossa missão não é destruir a vida de ninguém, mas a nossa missão é anunciar a salvação. A minha missão aqui não é apontar o que você errou, é te mostrar a direção oposta do erro que você cometeu. A minha direção aqui não é condenar você pelo que você fez, mas é mostrar a você que existe um caminho, que ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a... Deus tem vida para qualquer pessoa que deseja ter vida com Ele. Deus tem vida para qualquer um de vocês, desde que você queira ter uma Sabe por que tem muitos jovens desistindo, parando no meio da jornada? Pode falar sim ou não, estou terminando. Primeiro erro que nós estamos cometendo. Eu com 17 anos de idade, eu comecei a dar ouvido para pessoas que nunca tinham chegado a nenhum.
Eu comecei a ouvir pessoas que nunca construíram nada. Eu comecei a ouvir pessoas que não tinham referência para dar para ninguém. Que isso, pastor? Você está menosprezando as pessoas? Não, eu estou te mostrando que existem pessoas que vão te colocar na rota do propósito do crescimento, não da regressão. Enquanto nós ouvimos pessoas que vão pensar em farra, enquanto ouvimos pessoas que vão pensar só nos seus ideais, enquanto ouvimos amigos que vão falar só, olha, eu vou arrumar uma namorada para você, eu vou arrumar um namorado para você, não pense em estudar não, vamos no culto hoje, não, tem coisa que é muito melhor do que a igreja. Essas pessoas não estão compactuando dos seus princípios. Se tem gente aqui que te leva para baile funk, se tem gente aqui que te leva para boate, se tem gente aqui que te leva para dar um beijinho ali, para dar um beijinho lá, para ir lá não sei na onde. Ei, meu irmão, essas pessoas não estão levando você para o crescimento na presença de Deus, mas está muito mais fácil levar você para a desistência da presença de Deus. Propósito em Deus é entender que existe uma renúncia que é necessária ser feita. E todas as vezes que nós renunciamos, Deus nos traz um crescimento extraordinário. Pastor, eu não acredito em você. Não precisa acreditar, olha o que Deus fez aqui, ó. Entenda algo, todas as vezes que alguém falar alguma coisa para você, tome cuidado. Escute aquilo que você consegue. É um conselho. Por exemplo, você está mal no relacionamento. Sabe qual é o problema? Você vai lá pedir conselho para o solteiro. Você está mal no estudo, a pessoa não estudou, não formou e nunca pensou no futuro, você está lá pedindo conselho para ela. Querido, por que eu estou falando essas palavras? Elas podem ser cortantes nos nossos corações, porque eu preciso ter nesta igreja jovens que entendam o princípio que Deus nos trouxe para viver, que é um princípio de santidade e manter a chama acesa. Santidade e manter a chama acesa. Pastor, então vou ter que usar véu, grinalda. Calma. A santidade não é aquilo que homens e mulheres têm inventado para os dias de hoje, mas a santidade que eu conheço é ter um caráter voltado para Cristo. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na igreja do Evangelho Quadrangular São Joaquim, no culto de jovens, no culto de mulheres, tem palavra da verdade. E por isso, homens, jovens, mulheres são libertos. Pastor, não volto mais no culto. Você vai voltar, porque o que segura a ovelha no pasto não é a altura da cerca, mas a qualidade da palavra. Aqui tem palavra. Sabe por que você volta no culto GE? Porque você chega aqui com fome, você sai daqui cheio. Você fala: eu descobri, eu entendi, eu compreendi, eu vou chegar lá. Esse é o objetivo do Geração Eleita. Direcionar jovens a serem homens e mulheres nessa geração que vão fazer a diferença no Evangelho. Queridos, o que eu mais quero ver aqui é pessoas bem-sucedidas. Mas não é só ser bem-sucedida financeiramente, é na família, é financeiramente, na faculdade, é quem sabe no futebol, quem sabe naquele hobby que você gosta. Ainda não é seu emprego, mas pode virar o seu emprego. O que eu quero ver aqui são pessoas que vão chegar onde pessoas não normais não chegaram. Porque quando estamos na presença de Deus, não somos mais pessoas normais, passamos de normais para extraordinários. Porque quando chegamos nos lugares, as pessoas olham e falam assim: cara, é diferente esse cara que fala que é crente. E nós vamos falar com as pessoas: eu não sou crente, eu sou um adorador. Crente é um religioso, eu sou aquele que segue a Cristo. Eu sou um pequeno Cristo, eu sou aquele que está disponível para te ajudar para o que você precisar. Pode falar a última, não vai ficar com raiva não? Assim o que, pastor? Às vezes o pastor Júnior precisa falar umas verdades para vocês. Porque uma geração madura, uma geração que sabe realmente o que quer, que entende o princípio de ser orientado e ser colocado em uma direção, essas pessoas crescem. Eu desconheço pessoas que nunca ouviram um líder que está em constante caminhada, crescendo junto com o ministério, que não cresceram. E eu creio que Deus tem um crescimento para a sua vida extraordinário.
Mas para isso a chama precisa ficar o que, Gabi? Acesa. A chama acesa. Eu quero fazer um combinado com você. Se tudo isso que eu te falei fez sentido para você, faça isso durante algum tempo. E se a sua vida não tiver uma transformação assim como Deus fez na minha, pode chegar aqui e falar assim: pastor Júnior, tudo que você pregou é heresia. Isso não existe. Porque se um cara que não tinha futuro, um cara que não ia chegar a lugar nenhum, um cara que não sabia se quer conversar, conseguiu chegar aqui, você vai falar que não tem jeito para você mesmo? Se um cara que foi de torcida organizada, o mais louco desse bairro, todo mundo conhecia ele aqui, Deus transformou a história da vida dele, por que ele não vai mudar a sua? E eu vou falar com vocês, gente. Quem está solteiro aí, o negócio é o seguinte: cantada boa, o homem ali entende. Um dia eu vou contar para vocês. Tem que ser num culto que vai bater o tema. Qual que foi a história daquele casal que está ali, ó? Dá um tchau aí, história. Eu vou contar para vocês a história daquele casal ali, mas não vai parecer uma pregação, vai parecer um stand-up. Vocês querem ser jovens bem-sucedidos? Eu queria que vocês se aproximassem de mim. Quem nunca se aproximou de mim aqui, ó, para me pedir um conselho, uma orientação, eu estou te dando total liberdade a partir de hoje. Seja qualquer problema que você estiver passando, eu quero te ajudar. A Najara também, minha esposa, quer te ajudar. Nós temos aqui uma liderança que vai ajudar você. Mas o poço é o lugar que você deve ficar. O poço não é lugar para nenhum de nós. Quem quiser crescer, vai crescer. Porque aquele que honra o Pai, aquele que honra o Pai, é o Júnior que falou? A minha opinião não importa aqui, queridos. Não importa. O que importa é que há paz. Então hoje o culto era para ser assim. Porque o culto avivado foi semana passada. Hoje era o culto de ser ativado. Amém ou não amém? Fique sobre seus pés. Coloca a mão no seu coração. Espírito Santo, nós sabemos que hoje foi uma palavra difícil de se ouvir, Pai. Porque palavras que liberam destinos são palavras que doem. Deus, mas o que eu quero te dizer é o que eu tenho certeza que essa palavra entrou em alguns corações. É que essa palavra vai liberar direcionamento para algumas pessoas. Espírito Santo, aqueles que tiverem ficado ofendidos com esta mensagem, que tenham caso sentido magoado, sentido que foi algo direcionado, Pai, eu peço que agora o Teu Espírito toque o coração dessa pessoa para ela entender que o que nós queremos aqui é direcionar uma geração a um grande crescimento na Sua presença. Pai, nós não aceitamos jovens aqui ficarem para trás, mas nós queremos ver jovens prosseguirem para o seu propósito. Deus, eu não quero ver aqui homens e mulheres fracassadas, mas eu quero ver homens e mulheres de propósito, que entenderam o seu chamado. Então Deus, até aqueles, ó Pai, que talvez estejam magoados, Deus, que eles entendam que existe algo para se acessar essa noite, e é a Tua presença, é o seu crescimento, porque uma boa árvore, Deus, ela precisa liberar os frutos, e eu sei que tem frutos aqui esta noite, Pai. Eu sei que tem frutos para serem liberados aqui, árvores que estavam secas, árvores que estavam, ó Pai, que não davam frutos, que achavam que iam morrer. Esta noite, Pai, o Senhor está liberando agora a unção da frutificação, a unção da recepção dos ministérios, ó Pai. Deus, libere aquilo que ainda não foi liberado para esses jovens, homens e mulheres, que sejam pessoas, ó Pai, idôneas, que sejam pessoas que vão entender o que o Senhor tem para a vida delas, Espírito Santo. Eu te agradeço, Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus aí. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é
Tem um meme que fala assim: não fica triste não. Vocês não sabem o tamanho do carinho que eu tenho por todos vocês. Só a Najara sabe, meu esposo, o tanto que às vezes eu deito, eu choro em casa pensando em alguém que não voltou mais. Pensando em alguém que caiu no meio do caminho, não conseguiu se levantar. Só minha esposa sabe o quantas vezes a gente já levantou de madrugada para ir atrás de jovem aqui nessa igreja. Quem anda comigo sabe o tanto que nós nos sacrificamos para ver vocês aqui em pé. Então, queridos, vai existir um tempo que vocês irão testemunhar o que Jesus fez na vida de vocês nesse altar. Você crê ou não? Sim ou não? Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.